Estamos de volta, segundo bloco aqui do nosso painel regional, conversando aqui com muito prazer com o Rodrigo Cavaca, professor de Jiu-Jitsu, e também com a gente o advogado, Dr. Vinícius Lino Wong, que também é praticante dessa arte marcial importante. 3014-5281, sempre à sua disposição, você continua ligando e participando com a gente aí. A informação que surge agora, Vinícius, surpreendente que caiu o Facebook. Você imaginava isso, não? As pessoas não estão conseguindo acesso de maneira nenhuma nessa rede social. Curioso, né? Curioso. Pela primeira vez, eu acho que... Nós acessamos o Facebook já tem uns 4 anos. Por aí, né? 4 anos por aí. Eu nunca me deparei com essa situação de cair o acesso, de cair... Eu creio que seja temporariamente o acesso ao Facebook. Curioso. É que está todo o Brasil inteiro acessando o Facebook ao mesmo tempo? O mundo, né? Causou uma sobrecarga, o mundo inteiro, sei lá eu, né? É verdade, vai ser bom. Será que é possível? Vai ser bom para o governo. Diminuiu a conter o excesso de manifestações, tantas manifestações. Muito bem. Bom, tem aqui uma informação importante também, que o Vinícius também é filho de ex-praticantes de karatê, né? Mãe faixa marrom e pai faixa preta. É isso mesmo, né? É isso mesmo. 2 praticantes de karatê e preparados, bem preparados fisicamente, assim. Quer dizer, a mãe, né? A mãe, o pai nem tanto, né? Não tão bem preparados. E apresentando, está nas relações públicas da arte marcial. É verdade. Um pouquinho fora de peso e tal, né? Mas com certeza vai melhorar com o passar do tempo, né? Vai voltar a praticar, sem dúvida, né? A gente aguarda isso. Bom, o Cavaca, a gente falava no primeiro bloco sobre a importância, né, social, inclusive, do jiu-jitsu, né? Das artes marciais e do jiu-jitsu especificamente, né? E o jiu-jitsu tem uma filosofia, né? Como dizia o Vinícius, explicava no bloco anterior. É importante a gente ressaltar isso, né? Não, com certeza, com certeza. O jiu-jitsu, por mais que ele tenha sido difundido do Brasil para o mundo, seja o Brazilian Jiu-Jitsu, mas ele tem toda uma filosofia, tem toda uma cultura em que ele nasceu no Japão, né? Então toda a modalidade japonesa, né, ocidental, teve uma cultura toda respeitosa, toda uma filosofia, toda uma história envolvida, né? O jiu-jitsu hoje ele teve situações em que ele mostrou muita coisa errada, ele transformou a imagem do esporte, pessoas transformaram a imagem do esporte alguns anos atrás numa imagem errada, né? Que foi aquela marginalização, época de brigas, confusões, caras tatuados com pitbulls, aqueles pit boys, brigas de ruas. Na época, se não me engano, até na Copa de 94 aconteceu muito. Mas, com certeza... Normalmente, uma arte marcial, quando ela começa a aparecer, é sempre um pouco marginalizada, né? No começo, um pouquinho, mas é que envolve das pessoas que estavam envolvidas com ela, né? Então, assim, naquela época achavam que aquilo foi o esportezinho da moda e também porque não tinha realmente uma filosofia como hoje existe. Hoje depois daquilo, foi uma época chocante, assim, para quem realmente praticava, para quem realmente vivia já do jiu-jitsu, da modalidade, porque aquilo, a gente pode esperar qualquer coisa, mas não degrinhar a imagem dessa maneira para a modalidade. Então foram feitos vários manifestos também, várias atitudes foram tomadas para que isso jamais acontecesse, e hoje o jiu-jitsu se tornou o que é uma das artes marciais mais respeitadas e respeitosas do mundo, né? Assim como trazendo toda aquela cultura ocidental toda para cá. Então hoje as academias, os professores transformaram toda aquela filosofia que era brasileira, trouxeram parte ocidental para a gente misturar isso e ter aquele respeito que existe no karatê, que existe no judô, que era diferente no taekwondo, né? E artes marciais em que todos têm uma hierarquia, respeitam o tatame, respeitam o professor, respeitam uns aos outros, né? E na época, quando isso começou, não era assim. Hoje não. Hoje você pode ver que a imagem mudou, as pessoas vêm procurar o jiu-jitsu também como uma filosofia de vida, também como nós temos uma didática bem especializada, bem diferenciada também hoje, e por isso que é o sucesso que está sendo hoje. Legal. É fácil lutar jiu-jitsu? Para quem veio de uma base, de arte marcial, é um pouquinho mais fácil, mas é um negócio, na minha opinião, é um negócio tão apaixonante, é um negócio que é uma arte marcial na qual você usa
principalmente que nem a nossa equipe, a Checkmate, a gente usa estratégia, pensamentos na qual você pratica ataques duplos, onde você fala assim, eu vou tentar a primeira opção, mas se der errado, eu já tenho a segunda ou terceira opção. Então o jiu-jitsu utiliza assim da mobilização, do estrangulamento. Então o que foi difundido desde a época do Carlos Gracie e Hélio Gracie é que o poder nem sempre o maior e o mais forte ganha, nem sempre o maior e o mais forte vence. Então ele, sabendo usar... A arte marcial tem essa possibilidade, possibilita a pessoa, né, de um porte físico inferior, de repente enfrentar alguém Existem maior, boatos, um tamanho mais elevado. Com certeza, existem boatos de que também o jiu-jitsu surgiu antes do que no Japão, na Índia, né? Só que são boatos e não tem nada comprovado, não tem fatos. Onde monges bem franzinos criaram essa modalidade, criaram essa autodefesa contra oponentes armados e muito maiores que eles, né? Então eles criaram essa técnica toda para conseguir se defender de adversários, inimigos mais fortes, armados, né? Técnicas de alavanca, onde entra esse caso onde o pequeno ganha do grande e o pequeno ainda desarmado e o grande armado. Então isso. Você pode ter a comparação até hoje. Você pega um lutador de jiu-jitsu com 50 quilos e pega um cara, esses fisiculturistas, um exemplo que impressiona pelo tamanho de 120 quilos, com certeza o cara de 50 quilos vai dominar facilmente um cara desse. Agora, o jiu-jitsu, ele usa mais perna, braço, o equilíbrio aí, enfim? Eu acho que é um equilíbrio, né? Existem, na nossa modalidade do jiu-jitsu, existem, vamos dizer, dois tipos, o guardeiro e o cara que passa a guarda. Existe também os que são os bons. O guardeiro? O guardeiro é aquele que... joga de costas no chão. Que no judô você não fica de costas no chão em momento algum. No jiu-jitsu não. No jiu-jitsu a luta começa de pé, mas ela desenvolve no chão. Nem sempre nunca o que está embaixo de costas no chão está perdendo. O público leigo que vê assim uma modalidade, a competição, vê quem está embaixo, nossa, ele está tomando prejuízo. Não, mas ele está embaixo com todas as mesmas possibilidades, com as mesmas possibilidades que o de cima tem de ganhar a luta, de vencer a luta, de chegar numa posição vantajosa. Então, o guardeiro é quem fica de costas para o chão, utilizando as pernas, que são a guarda do lutador de jiu-jitsu, são as pernas. E em cima, que nem o Vinícius falou, o cara que passa a guarda, é o cara que nós chamamos na nossa gíria, no nosso vocabulário, o passador de guarda, né? Então, são essas duas situações que ocorrem. Você tem a possibilidade do jiu-jitsu ser indicado como esporte olímpico, não? E o judô né? O judô O boxe também é. Sim, sim. O karatê também é. O karatê tá para entrar, né? Tá para entrar, mas não rola, né? O taekwondo é, né? Taekwondo é. Taekwondo é judô. É o karatê, não é? Estranho, né? É meio semelhante, né? Meio assim, movimentações assim, não a mesma coisa, mas são coisas... Eles dificilmente vão colocar duas modalidades semelhantes numa Olimpíada. Isso. Há um tempo atrás, doutor, até a título de curiosidade para os telespectadores, e mais ou menos em meados de 2007, o karatê foi convidado para ser um esporte olímpico, mas naquela época um mestre do Japão rejeitou esse convite, acreditando que o Budô, né, que é o caminho das mãos livres, que é o significado do karatê, acreditando que você tornando a arte marcial, o Budô, o segmento, o caminho que a arte marcial foi feita em tornar um esporte olímpico, acho que ele perderia virtudes e perderia valores. Então foi rejeitado o convite do karatê entrar para ser um esporte olímpico. Depois de muitos anos, estão tentando ainda esse ingresso do karatê, tanto do jiu-jitsu. O jiu-jitsu já tem uma organização fabulosa, tanto no Brasil como no mundo. Há campeonatos brasileiros, campeonatos regionais, paulistas, nacionais, campeonatos mundiais, pan-americanos. Então tem uma organização tremenda, mas eu acho que o professor Rodrigo Cavaca pode explicar melhor o porquê ainda o jiu-jitsu, por ser ainda, até em questão da divulgação que está tendo do MMA, não é ainda um esporte olímpico, né? Diga, Cavaca. Bom, assim como o Vinícius falou, acho que... Existe alguma proximidade existe com outro? Existe, não, acho que assim,
Podemos comparar assim até um pouco com o judô. O judô tem um pouco de parte de solo, parte de chão também, mas eu comparo sempre assim o judô luta 95% em pé, 5% no chão. O jiu-jitsu é ao contrário, 5% em pé e 95% no chão. Não sei se isso é um obstáculo para o jiu-jitsu, mas é realmente o obstáculo que nós viajamos o mundo inteiro, né, o ano inteiro viajando, participando dos maiores eventos do circuito mundial e dando seminários. Nossa, eu tenho filiais na Europa, nos Estados Unidos. Então o jiu-jitsu hoje desenvolveu de uma maneira impressionante, onde temos já um número suficiente de federações pelo mundo inteiro, onde o número exigido pelo COI, né, o Comitê Olímpico Internacional, para que uma modalidade possa ingressar, né, uma das coisas obrigatórias é esse número de federações. Temos um número de praticantes já certo, até mais do que necessário. Só que assim, envolve muita coisa, envolve política, envolve, né, assim como o Vinícius falou do Budô, das mãos vazias, né, das mãos limpas. O jiu-jitsu não, o jiu-jitsu eles pensam com a mão cheia, né, porque eles pensam no dinheiro, eles pensam muito na parte financeira, porque envolve, assim, o jiu-jitsu no mundo todo é de uma pessoa só, uma pessoa que manda no jiu-jitsu, que é o Carlinhos Gracie, é o presidente da Federação Internacional e da Confederação Brasileira. Ele manda no jiu-jitsu mundial, que ele é um dos filhos da família Gracie, que foi foram os pioneiros. Foi um cara que trabalhou, graças a ele também o jiu-jitsu está o que está crescendo da maneira que está, mas assim, no meu ponto de vista também não é viável em termos para ele, tudo que ele construiu na história dele, porque se ele tem que pegar e vou jogar tudo de mãos beijadas assim no COI, com o Comitê Olímpico Internacional. Ele vai ter que dar tudo que ele construiu, o COI toma conta de tudo e ele não vai ter direito eu acho que mais nada, entendeu? Então isso aí, por isso que o jiu-jitsu não é uma modalidade profissional, é um esporte amador, por mais que tenha essa divulgação, essa mídia em cima, tudo, é um esporte amador, porque não paga premiação em dinheiro. Em nenhuma das competições oficiais não paga premiação em dinheiro. Quer dizer que você correu o mundo inteiro? A gente viaja, eu viajo o mundo inteiro. Mundial, inclusive. Sim, eu sou 4 vezes campeão mundial. Você vai mostrar pra gente daqui a pouco? Eu conquistei, graças a Deus, 4... E não é alguma? Não. Como é que sobrevive? Sobrevive através do que eles falam. O Carlinhos Gracie, assim, temos patrocínios. Os profissionais, atletas profissionais, têm patrocínios, os que conseguem se destacar, mas assim, vou te falar que são de 3 a 5% dos atletas que têm patrocínio e conseguem viver do jiu-jitsu. Aqueles que conseguem chegar no nível que você conseguem chegar realmente com... Como é que a gente faz dinheiro? A gente pega e faz dinheiro, você conquista o título mundial, é o sonho de na faixa preta, é o sonho de qualquer lutador de jiu-jitsu conquistar esse título. Deixa eu ver a medalha aqui. Medalha tá aqui. Final do bloco aqui, tá certo? Essa é a medalha do Mundial 2013. Do Mundial, não sei se dá para pegar aqui. 10 dias atrás. Dá para aproximar um pouquinho mais, não? Quer que eu vá até aí, não? Se puder trazer aqui, acho que é legal, né? Dar um close maior. Isso, aproxima um pouquinho mais aqui. Essa é a medalha mundial deste ano 2013. Isso, foi 10 dias atrás, em Long Beach, Califórnia. Long Beach, Califórnia. E com essa medalha, a gente já estourou o bloco aqui em 2 minutos, tá certo? Vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já com o terceiro bloco para continuar falando um pouquinho mais do jiu-jitsu, que é bastante interessante aqui com o Rodrigo Cavaca e também com o Vinícius. Em instantes.